Olá, me chamo Patrick Sidney, sou estudante do curso de pós-graduação em Engenharia de Estrutura da Faculdade Unileia. Estou aqui para uma breve apresentação a respeito de estrutura mista, uma atividade referente à unidade 2. Bem, o que seria uma estrutura mista? Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 8800 de 2008, as estruturas mistas de aço e concreto são aquelas formadas por componentes de aço e de concreto, podendo ser armado ou não, trabalhando em conjunto. Ou seja, as estruturas mistas podem ser definidas pelo comportamento conjunto entre o perfil metálico e o concreto armado. Esse comportamento conjunto se dá através de forças longitudinais de cisalhamento quando há o contato aço-concreto. Esse contato ele possui até uma certa aderência, porém não é suficiente para garantir com que a peça ela se deforme de maneira única, que ela se comporte de maneira mista, surgindo aí a necessidade da utilização dos chamados conectores de cisalhamento, que irão garantir esse comportamento conjunto entre as duas peças. Nesta figura é um exemplo de uma laje mista, em que é utilizado o concreto armado, trabalhando em conjunto com uma forma metálica. Nesta outra imagem, nós temos uma viga mista, que é utilizada da interação do concreto com o perfil metálico. Bem, no estudo da interação interface aço-concreto, algumas características devem ser analisadas. Uma delas diz respeito ao deslocamento relativo entre as peças. Na figura, nós temos uma viga biapoiada, que é formada por uma laje de concreto na sua parte superior e logo abaixo por um perfil metálico. Na figura A, nós temos caracterizada uma viga sem ação mista. É quando não há uma ligação ou um atrito no contato aço-concreto, ou seja, as duas peças elas trabalham de maneiras independentes. Elas irão se deformar também de maneira independente, dividido o carregamento solicitante entre os dois elementos. É possível notar que cada superfície de contato ela estará sujeita a tensões diferentes, ou seja, o concreto na parte inferior da laje ele irá sofrer alongamento devido às tensões de tração, enquanto que o aço na parte superior da viga ele irá sofrer encurtamento devido às tensões de compressão. Já na figura B é caracterizada a viga como ação mista. Podemos notar que as duas peças elas trabalham de maneira De maneira única. Elas irão se deformar também de maneira única. E para garantir esse comportamento, são utilizados conectores com resistência e rigidez infinitas, fazendo com que a peça tenha um comportamento único. Esses conectores eles irão produzir forças horizontais que farão com que a parte inferior da laje ela sofra encurtamento, enquanto que a parte superior da viga sofra alongamento. Assim, não haverá o escorregamento entre o aço e o concreto. Uma outra característica está relacionada à linha neutra. Na figura A, temos a interação nula. Podemos notar que são formadas duas linhas neutras. Uma linha neutra vai passar no centro de gravidade do perfil metálico e a outra linha neutra irá passar no centro de gravidade da laje, como é mostrado na figura. O momento total resistente seria então a soma, no caso do momento resistente da laje com o momento resistente da viga. Na figura C, temos a interação total, que é quando as duas peças irão trabalhar de maneira mista, irão trabalhar em conjunto. Nós podemos notar que forma-se apenas uma linha neutra. Esse comportamento é chamado de interação completa ou interação total. Existe ainda um comportamento intermediário, quando os conectores eles não são totalmente resistentes ou rígidos, em que haverá duas linhas neutras, semelhante ao que ocorre na interação nula. Porém, essas duas linhas neutras serão dependentes entre si. Nesse caso, haverá ainda um escorregamento entre as duas peças, algo semelhante ao que ocorre na interação nula. Porém, será o que? Será menor esse escorregamento. Esse comportamento ele é chamado de interação parcial e ele é mais aplicado na prática devido a questões do que? De questões de economia. Bem, nesta figura ela é apresentado os comportamentos desses três tipos de interação no que diz respeito à deformada. Podemos notar que na interação total, aplicando uma carga bem no centro do vão,
O diagrama do momento fletor ele é bem menor quando comparado com a interação nula, ou seja, o momento fletor máximo no meio do vão, no caso dessa viga mista, ele é bem menor quando comparado com a interação nula, caracterizando assim que quando há interação total entre as duas peças, a peça ela deforma bem menos do que quando não há essa interação entre as duas peças. Bem, aqui termina a minha apresentação. Muito obrigado.